Articulação Jovem, né? Cada vez mais buscando englobar e pautar as realidades da nossa sociedade, principalmente para a juventude. Dessa vez, mais uma conversa importante. A primeira live do Articulação foi sobre política, sobre conversas políticas, do quanto é importante a juventude estar nesse ambiente, entender, né, como é que funciona, até porque tem muito jovem que ainda tem dúvidas sobre esse tema. Boa noite para quem já chegou. E hoje a nossa conversa vai ser sobre educação sexual. É um tema mais do que necessário, um assunto mais do que necessário. E que serve para além da juventude, né? É informação, é saúde, é educação. Então é muito importante que a gente fale sobre isso. Eu já vou deixar aqui salvo no WhatsApp e no Instagram para quando vocês começarem a conversar aí, mandar pergunta, eu conseguir ler, porque eu estou sem óculos. E vou tentar. Boa noite a todo mundo que tá falando aqui, mandando mensagem. Estou aguardando o nosso convidado. Deixa eu ver se ele já chegou por aqui. Ainda não. Tô aguardando. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Para quem tá chegando, o nosso convidado chegou. Para quem está chegando, nossa conversa do Articulação Jovem hoje é sobre educação sexual. Vou até fixar aqui o comentário para quando o pessoal chegar entender do que a gente tá falando. Luan chegou. Deixa eu aceitar aqui. Olá, todo mundo que tá chegando. Mais uma conversa necessária. Olá, Oi, seja bem-vindo. gado. Bem, Tudo jóia? E você? a Que gente vê esse prazer. contexto, né, do que a gente pode estar bem, com saúde, é importante. Juventude do PT Camaçari Bahia presente, massa. Tem uma galera chegando aqui dando boa noite. Sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas a essa nossa conversa aqui. Antes da gente começar, eu só vou fazer uma pequena apresentação do nosso convidado. Muito obrigada por ter aceitado participar. Da última vez que a gente marcou, deu queda de energia na cidade. E aí a gente teve que remarcar, né? Mas vai rolar. Então, nosso convidado, Luan Andrade, é fisioterapeuta, especialista em terapia manual, mestrando em educação universitária, docente da graduação em fisioterapia e pós-graduação em estética na UNEF, diretor do Instituto Luan Andrade e formando em sexualidade. Então, gente, tem um currículo aí extenso. Vamos explorar essa participação aqui hoje, tirar nossas dúvidas, comentar, que é um assunto muito importante e que às vezes as pessoas entendem como polêmico ou como vulgar. E não é isso, né, gente? É informação, é educação muito necessária. Então, já deixar aqui para vocês que estão assistindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar, podem comentar aqui, que eu estou aqui para fazer essa mediação. Bom, Luan, vamos começar aí, né, nossa conversa. Vamos lá, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouco sobre por que que você acha que as pessoas ainda têm tanta resistência em falar sobre sexo. Caramba, é uma pergunta bem forte logo de primeira, né? Primeiramente, nos estudos da sexualidade, é a questão da cultura e das tradições, né? Que as pessoas têm esse costume de não conversar com seus filhos sobre a sexualidade, porque muitos confundem sexo com sexualidade. E por isso Uhum. já existe esse tabu desde a criança, desde a infância até a adolescência. E aí muitas das vezes as crianças aprendem fora de casa algo, algum conceito que seria divergente do que realmente. Porque sexo é voltado mais para a questão sexual mesmo, uma relação sexual. E uma sexualidade é mais voltado, trazendo um conceito, é mais voltado para a questão de ser homem, ser mulher, né? É o conceito de vida humana. Você nasceu homem, você nasceu mulher, você se aceita homem, se aceita mulher. Logicamente, Uhum. nós temos fases da vida que isso vai ser demonstrado se realmente vai seguir aquela adaptação fisiológica ou se vai se adaptar para outras. Sim. Você acha importante que a gente fale sobre sexo?
Eu acho que eu gosto de falar, então. Então eu acho que é incrível, porque sexualidade é extremamente importante, mas sexo também é importante, porque uma pessoa frustrada em um sexo, por exemplo, você criou aquela expectativa, eu sempre dou esse exemplo nas minhas aulas, né, de massagem e tudo mais. Fala assim, gente, você criou aquela expectativa, aquele boyzinho, poxa, eu vou encontrar aquele bombadinho, pá, pá, pá. Chega na hora H, se frustra. Primeiro, pro tamanho do pênis. Segundo, porque o cara não conseguiu fazer aquela preliminar bacana. E isso já gera uma inibição. E aí, como eu sou massoterapeuta também, nós trabalhamos muito com essa questão energética. E isso vai gerando alguns Uhum. bloqueios que na hora do sexo você não relaxa, você não atinge o platô de prazer, né? Que é a excitação, que é a questão do relaxamento, a questão do orgasmo. Então, isso tudo vai gerando algumas desordens. É onde entra a questão das disfunções sexuais, que é o que eu atendo hoje, né? Por exemplo, a anorgasmia, são pessoas que não conseguem atingir um orgasmo por ter muito tempo fingido ter um orgasmo com seu parceiro ou sua parceira, ou muitas das vezes por ser uma disfunção mesmo do fisiológico. Outras patologias como dispareunia, que são dores ao ato sexual, né? Nós temos Uhum. diversas outras patologias também associadas ao sexo. Não, falar sobre sexo é extremamente importante e falar sobre sexualidade também é muito importante. Sim. As mulheres, né, por questões sociais, culturais, nós geralmente temos mais dificuldade em conhecer o nosso próprio corpo. O que isso pode atrapalhar? Seja em relação ao ato sexual ou você, como uma pessoa que estuda sobre isso também, o que é que você acredita que isso pode atrapalhar? A gente não conhece o nosso próprio corpo. Engraçado que é muito o contrário, né? A mulher conhece muito bem o seu corpo, só não sabe como Hum. estimular e como conduzir essa energia sexual que existe. Já o homem não. Sim. O homem é voltado mais para o órgão genital, qual é? Pênis. Então, fez Uhum. um oral, né? Acabou. Excitou, meteu, já foi. Mas não é bem assim. A mulher precisa de uma preparação. Porque, por exemplo, se a mulher pega um homem que é dotado, se ela não tiver um relaxamento antes, que seja um beijo, seja um toque, seja o que for, na hora H do ato da penetração, vai doer muito, porque não houve um estímulo nervoso, né, sistema parasimpático, para que assim ela consiga relaxar. Isso tanto faz como um sexo com dotados ou não dotados. Tem que haver um relaxamento, porque aí são fases no sexo que nós vamos falar mais na frente. Mas assim, a mulher se conhece muito. Aí é onde entra, eu fiz um tempo atrás, mas eu não concluí, foi uma formação em massagem tântrica, né? Que é uma massagem Uhum. incrível. Muitas pessoas pensam muito na parte sexual. Ah, vai finalizar? Finalizar com o quê? Não é sexo, não é um GP que está fazendo, é um terapeuta. Ali são técnicas que são aplicadas, né? Hoje eu só trabalho com workshop de massagem tântrica para casais, justamente para estimular esses casais a se autoconhecerem. Muitas pessoas passam 10 anos casados e eu fico impressionado que não sabem, não se conhecem, não conhecem o ponto do prazer da parceira. Aí muitas das vezes está naquele sexo ali, aí faz um oral no mamilo e a mulher ou o homem não sente prazer e continua naquele segmento. E isso vai frustrando a Uhum. longo prazo, e aí é onde entra a questão da disfunção sexual, é onde entra a questão da separação e do divórcio, né? A questão também da Uhum. vergonha de falar. A mulher tem muita vergonha de falar sobre sexo, principalmente com sua família, porque não teve uma cultura de falar com a mãe. Mãe, o que é vagina? Precisa se depilar? Né? Com qual idade fazemos o sexo? Né? Porque Uhum. as famílias tradicionais que nós estamos vivendo, ó, perceba que nós temos vários babados, né? Vamos dizer assim, vários fatos nesses últimos 30 dias aí que assustam a sociedade. Por exemplo, a Uhum. questão da pastora, né, Flor de Lis, temos a questão Sim. da criança que foi estrupada há muito tempo, tem também da cidade de Irará, que eu soube. Então, olha tantas situações que isso poderia ser evitadas quando se tem uma base sólida da sua família. Então, isso é extremamente importante. Uhum. Tem até uma pergunta aqui sobre isso. Uma pergunta é um comentário de Kitucci. Valeu, Kitucci. Falar sobre sexo em família também é importante, pois até na questão do abuso ou assédio, a criança já terá informações básicas para diferenciar, perceber e denunciar, né? Que você começou a falar sobre isso aí também.
João Luiz mandou fez um comentário aqui também. É preciso haver diálogo entre o casal para que, de fato, o sexo seja bem prazeroso. Antes de falar sobre essa parte que o João Luiz falou, aproveitar que você tocou no assunto, aqui em Irará teve um caso que foi exposto, né? Que a gente sabe que a realidade, infelizmente, é bem maior, né? De abuso sexual. E a maioria desses abusos acontece dentro de casa pelo pai, padrasto, tio, na maioria dos casos, né? E começa na infância. Então, essa ideia da gente falar, da gente ter a educação sexual e falar o quanto isso é importante, é para que a gente entenda que é importante falar dentro da família, é importante ser levado isso para as escolas, para a gente conhecer, né? Entender qual é a diferença de um carinho, do assédio, né? O que é que para uma criança já seria inapropriado o comportamento, que a maioria das crianças, inclusive que percebem isso, percebe por alguma conversa que teve na escola, né? Algum assunto que foi puxado na escola. Então, entender também como isso é importante ser levado para o ambiente escolar, para que as crianças tenham acesso também a essas informações, né? E que a gente não cresça desse jeito, cheio de tabu, cheio de vergonha, com medo de falar, né? Sem conhecer direito o corpo. E também para que encoraje, né, as pessoas a falarem sobre esse assunto. É, Algumas vezes eu já ouvi comentários do tipo de que em escola a gente tem que aprender só português e matemática, não é pra gente falar sobre isso. Já ouvi O falar que é isso. que você, qual é a sua opinião sobre essa resistência de falar sobre isso nas escolas? Como eu falei no início, existe um tradicionalismo das pessoas em não falar. Isso, para mim, são traumas e frustrações, né, dessas pessoas. Então, por exemplo, eu estudei numa escola, que foi o Colégio Modelo de Jacobina, que os professores falavam abertamente sobre sexo, sobre sexualidade, principalmente na disciplina de biologia. Na escola também, que estudei Frei José lá em Jacobina, também falavam. Então, assim, já venho de uma formação que falavam abertamente de alguns fatos, mas inibiam outros, né? Porque existiam casos dentro da escola, por exemplo, de abusos. Foi como um rapaz aí comentou assim, que muitas vezes a parceira está sendo abusada e não sabe. Realmente, o sexo agressivo, aquela questão do sexo com violência, muitas das vezes o homem tem fetiche, tem vontades diferentes, né? Que isso pode estar machucando a esposa e ela não sabe que ali é um estupro ou uma lesão. E assim, nas escolas hoje deve falar. Deve falar. Por quê, gente? Hoje as pessoas, é o que eu vejo, né? Eu palestro muito em escola, é que os pais fazem assim, ó. Pega a mochila do filho, vai filho para a escola. De noite mamãe te vê. Acabou. E a educação fica onde? Filho, como foi a escola? E aí? Fez o quê? Discutiu sobre o quê? Não existe mais essa troca de conhecimento, de informações. E eu acho tão frustrante ver isso, porque as crianças acabam vendo de formas diferentes. Que aí eu até trouxe um ponto de vista aqui para vocês, que é o seguinte: criança de 2 a 3 anos está na fase de surgir a questão de eu sou menina, eu sou menino, porque começa a ver o órgão genital, né? Então já Uhum, começa a ter essa, fala assim, poxa, eu sou menina. Então pode perceber que criança de 2 a 3 anos pode falar, você é o quê? Eu sou menina. Ela não diz o nome dela, ela fala que ela é uma menina ou que ele é um menino. Mas aí quando nós uhum, chegamos a partir dos 5 anos, é que começa uma experiência sexual. O que é isso, Luan? É aquelas dúvidas, por exemplo, mamãe, o que é isso? Ah, filho, isso é uma vagina. Isso serve para quê? Né? Mamãe, como surgiu o bebê? Então, é essa fase que começa uma estimulação neural, né, nervosa, para que as crianças fiquem curiosas. Então, foi como eu vi o caso da criança de 7 anos que era abusada. Gente, ela estava começando a desenvolver o seu lado sexual. Essa criança, essa adolescente, essa mulher, no futuro vai ser uma pessoa frustrada. Vai ser uma pessoa que não vai ter um sexo bom. Vai ter medo de fazer sexo. Teve até uma novela na Globo um tempo uhum, atrás que mostrou isso, né? Que a menina era abusada pelo padrasto. E quando ela casou, ela não conseguiu ter relação sexual com o marido. Por quê? Devido a esses traumas aí, porque fica registrado no sistema nervoso. E aí, por exemplo, uhum. possa ser que você goste de pegar no cabelo e puxar. Mas assim, no momento pode ser prazeroso. Mas uma puxada diferente, você vai lembrar que você foi abusada na infância e foi aquele mesmo sintoma, aquele mesmo sinal. Na hora você trava e acabou.
Então, é um trauma terrível e que, assim, os familiares, principalmente a mãe e o pai, precisa estar dando atenção a essas crianças a partir de 2 anos até 6 anos, porque é a fase adaptativa fisiológica de autoconhecimento sexual. Você pode me Massa, cortando, tá? massa, Porque eu obrigada. falo muito, falo enormemente. Não, não, eu tava assistindo a aula. Seguinte, outra coisa que você falou aí, que me veio aqui. Ó, Rayane tá aqui comentando. Saudades, Lu. Rayane é minha colega de trabalho, é enfermeira. Tá mandando mensagem aqui pra você. Ai, Seguinte, uma dúvida não, queria que você comentasse, né? Geralmente as orientações sexuais são heteronormativas, né? Até pra gente que é mulher no ginecologista, na ginecologista, quando a gente vai ser atendida, geralmente as orientações são muito sobre o sexo heteronormativo, né? O sexo hétero. Pouco se orienta, se fala sobre o sexo, outros tipos de sexo, né? Homoafetivo, enfim. Inclusive, eu lembro que uma vez saiu, Pablo Vittar lançou um clipe que estava fazendo campanha do preservativo, alguma coisa assim. E o comentário, né, que gerou depois uma repercussão é da galera perguntando para que ele queria usar camisinha, sendo que ele é homossexual, né? Do quanto essa heteronormatividade e reprodução do sexo como uma coisa somente de pessoas héteros causa na gente falta de informação, né? E também perigo e riscos para as pessoas que não são héteros e não têm informação ou não têm como se prevenir de uma forma correta, né? Como é o caso, por exemplo, das mulheres lésbicas. Queria que você comentasse um pouco sobre. bom, em uma fala sua aí, você falou da questão da falta de informação. Eu acho que em pleno século XXI a gente tem informação até demais. O Uhum. que tem é uma blindagem, né? Um travamento intelectual das pessoas entenderem que estamos vivendo uma diferença intelectual, né? Essa questão do hétero, do homo, é algo muito complicado de se discutir pela questão do seguinte. Aí eu faço uma pergunta até para o pessoal que está aí assistindo, faz o seguinte: quem é hétero se assume? Dizer que eu sou hétero? Não, gente. Uhum. Eu pego mulher, não assume. Porque o homossexual tem que assumir algo para a sociedade, não tem necessidade. É algo que o machismo, o tradicionalismo criou-se, né? De ter que assumir algo. Se assume quando você ganha um posto. Aí eu assumi um posto de delegado, um cargo, algo assim. Mas fora isso, não tem que assumir, gente. Sexualidade é um conceito. É uma concepção que a pessoa tem. Não tem que estar aceitando. É o autoconhecimento. Eu me vejo desse jeito, eu sou desse jeito e eu vou fazer. Esses dias eu vi no Bocão News uma reportagem de um garoto que foi comprar pão. Ele tinha uma voz, só porque ele tinha uma voz fina, ele era hétero. Uhum. Mas por ter uma voz fina, as pessoas bateram nele pensou que ele era gay. Qual é a dificuldade as pessoas entenderem que voz, que gênero, que jeito não vai definir caráter, né? Então, assim, são coisas extremamente importantes a ter discutido. Eu achei massa, até elogiar a live, pela temática, porque a educação sexual importa muito, gente. A pessoa precisa entender que a sexualidade tem que ser ensinada, tem que ser aprendida de dentro de casa, para que não aprenda na rua de uma forma diferente, de uma forma Sim. escrota, que nós chamamos, né? Então, assim, não é falta de informação, é falta de interesse em entender o outro. O que falta na sociedade hoje é a organização. Ela Oi, caiu? Meu Deus. Pera aí, gente. Vou mandar de novo aqui o convite. Vocês estão me vendo? Tá tudo ok aí comigo? Comentem aí se estão me ouvindo, me vendo, para saber se foi aqui, se foi lá. Luan, voltou? Acho que foi lá. Eu tava empolgada aqui. Ah, o pessoal falou que tá me vendo. Pronto, voltamos.
Que Eu estranho, tomei um viu? susto, pronto, que agora. Mas voltamos. Valeu, pessoal, que está aí comentando. Sim, Que estranho isso, eu essa estava falando. perda, né? De internet, enfim. Pois é. Como eu estava E falando, aí, uma coisa que você está falando realmente não é que falta informação, né? Mas quando eu falo assim de faltar informação, é no sentido muito da gente não compartilhar essas informações. Como você falou, né? Existe aí um comportamento hegemônico que invisibiliza. sim, Tem um comentário aqui, Andressa B. O patriarcado nos obriga a seguir certos padrões. Belas palavras, Luan. Pois é, com certeza. muito. A sociedade é muito Foi interessante essa live. blindada, muito fechada a sociedade, né? E isso impede das pessoas evoluírem como pessoas e como profissionais também. Porque eu me pergunto da seguinte forma: eu sou professor de graduação e tenho cursos de extensão também. Eu pergunto aos meninos aqui, eu falei assim: se chegar um homem bombado, vocês vão atender? Vamos. Eu falei, beleza. Ah, vai ser maravilhoso. Eu falei, se controla, né? Não é porque é bombado que você vai lá em cima. Se chegar um gordo, você Uhum. vai atender? Ah, eu não sei porque gordo fede, gordo faz isso, gordo faz aquilo. Então você já começa, já existe um preconceito, não é só na parte sexual. Tem todo um Sim. contexto. Ah, os tabus, exatamente, Raio. Os tabus já começam de outros extremos. Ah, eu só vou atender mulher, eu só vou atender homem. Bom, isso pode ser uma Uhum. opção, não tem problema. Mas desde que isso não invada o seu profissionalismo, né? Então, Sim. isso vai de muito. Aí, e se vier um gay, você vai atender? Ah, eu não gosto não, que é um público muito chato. Gente, não é assim. Não é porque um existe, tem uma personalidade, não é o gay, não é o hétero, não é a lésbica. Não, é a personalidade, é a pessoa, é o caráter daquela pessoa ali que acaba gerando esse ver no público, mas o público não tem nada a ver. O problema é a pessoa, o berço, né? A educação é de berço, vem de casa. Se você não teve uma educação bacana em casa, você não vai ter depois. Uhum. Agora, Luan, o que, você acha, Rayane, os tabus precisam ser desconstruídos, verdade? Você acha que o Estado deveria investir mais em educação sexual, em campanhas sobre sexo? Muito, muito, mas você sabe que os dados são encolhidos, né? Da questão de Uhum. abuso. Por que fazem isso? Porque seria uma demonstração de, por exemplo, na Bahia, muitas crianças são violentadas porque falta ação do governo. E o governo, os partidos não querem isso, não querem ter essa relação. Então, precisa muito, mas depende muito também da sociedade. Se a sociedade não cobra, os governos não vão fazer Sim, nada. Então, assim, se sim. você está vendo, mas como é que eu vou denunciar uma pessoa? Gente, a pessoa não vai conseguir denunciar, porque é muito complicado, né? Eu já passei por isso, eu falo muito abertamente sobre essa temática, porque eu já passei. Então, assim, hoje eu tenho 24 anos, já passei por muitas situações na vida, já fui gordo, já fui magro, já fui assediado, enfim, várias coisas, né? Porque não pode falar por causa da live, que senão o Instagram pode banir. Mas, assim, as pessoas Uhum. têm medo. Só que, assim, essas pessoas que estão sendo agredidas, elas sempre vão, isso é uma dica que eu dou, é um conselho de fisioterapeuta e de pessoa. Essas pessoas que estão sendo agredidas sexualmente sempre vão confiar em alguém. E cabe Uhum. alguém perceber um sorriso diferente, um gesto diferente. A pessoa que está sendo agredida sexualmente, ela vai mudar totalmente a sua personalidade. Porque, gente, é uma agressão psicológica, uma agressão física. A pessoa vai se tornar mais agressiva, muitas das vezes. A pessoa vai se tornar mais Sim. oclusa, né? É urgente a depressão, o suicídio. Então, cabe às pessoas que estão ao redor daquela ali ajudar. Ah, você está sendo abusada? Não, calma, não faz essa pergunta, porque ela pode estar sendo ameaçada de morte. Então, a gente não sabe como ela vai proceder com isso. Você tem que chegar aos Uhum. poucos, tem que mostrar que essa pessoa, seja homem, seja mulher, ela vai ser acolhida, independente. Porque as pessoas falam assim, ela está sendo abusada porque ela quer. Não, não é assim. Quando você recebe assim, se você contar, eu lhe mato. Se você contar, eu vou matar seus pais, eu vou colocar fogo na sua casa. Quem sofre um abuso sexual, ele não é apenas um abuso, existe um abuso emocional, psicológico. Existe uma ameaça por trás daquilo ali, né? Porque as pessoas só conseguem denunciar quando está mais velho, porque você tem um grau de maturidade maior.
você já tem uma amplitude de visão das coisas, de dizer Uhum. que eu posso ter o afastamento, esqueci a nomenclatura agora, né? Das O pessoas, quê? da polícia, quando você é agredido, Ah, sim. distanciamento, É, a medida protetiva, né? protetiva, isso, perfeito. Então, tudo isso é quando você começa a crescer, você vê algo diferente, né? Então, assim, tenham cuidado com essas pessoas, analisem as pessoas que estão ao lado de vocês, porque aquela pessoa que você menos imagina está sofrendo em casa, no trabalho ou pelos amigos, tá? E principalmente nessa Uhum. pandemia, o que tem de pessoas sendo agredidas. Eu recebo muito direct, gente, não sei por quê, né? Mas, assim, o meu jeito louco de falar no Instagram, as pessoas acabam sentindo a vontade de falar comigo e eu recebo muitas mensagens assim que eu estou sendo abusada pelo meu marido, pelo namorado, quando eu não quero sexo hoje e ele quer, é um estupro, é um abuso. Você está indo contra a vontade de uma pessoa. Isso é educação sexual, porque o homem Sim. nasce, o homem vai crescendo com aquela coisa, olha, você tem que ser dominador, você tem que pegar geral, tem que ir sem a pessoa querer vontade. A realidade é essa. Mas assim, chega um ponto que não dá. Luan, e ele vai aprender? Vai. Seja da forma positiva ou negativa, ele vai aprender que não é assim que se conduz as coisas. Uhum. Você tocou no assunto aí muito importante também, que é falar sobre o estupro dentro dos casamentos, né? Que acontece mais em casamentos héteros, né? Que o homem força a mulher a ter relações sexuais porque é casado. Eu já ouvi isso, inclusive, de adolescentes na escola. Ah, professora, mas se for minha mulher, ela vai ter que tratar comigo quando eu quiser. Então, isso é uma coisa tão naturalizada que é colocada como regra para o comportamento do homem de cedo, né? Do comportamento do homem, desde cedo é incentivado a isso. É sua mulher, é sua namorada, então tem que ser do jeito que você quiser. E isso 2020, né? Então, desde criança, os meninos já são incentivados a se comportar desse jeito. E não é porque você está casada que você vai ter algum tipo de relação sexual obrigada, né? Sem querer, sem ter vontade, porque isso também é um estupro, isso também é uma violência. E as pessoas não conseguem fazer essa diferença. Inclusive, a própria pessoa que está sendo violentada, justamente Falou por tudo. achar isso também. Não, eu sou casada, então eu tenho a obrigação de ter relações sexuais sempre que o meu marido quiser. Eu lembro que viralizou um vídeo da filha de Silvio Santos falando isso, né? Que se a mulher tem que transar sempre que o marido quiser, porque senão ela vai ser traída. Então, existe esse fantasma e esse preconceito, essa ignorância em nossa sociedade de que a mulher tem que ser obrigada a estar sempre igual ao marido, né? Se o marido quiser transar naquele momento, naquela hora, não importa, tem que ceder, e sendo que isso também é uma violência, né? Minha outra pergunta é sobre. é, Deixa eu ver aqui. Bom, cada vez mais os brasileiros iniciam a vida sexual mais cedo. Porém, eu acredito que ainda se fala pouco sobre sexo com adolescentes, né? Qual a sua opinião sobre isso? O que a gente pode mudar? Qual seria a melhor forma de lidar com isso? É a educação em casa, né? A educação básica é extremamente importante, porque quando o filho ou a filha se sente acolhido pelos seus pais, ela não tende a ter necessidades sexuais antes do tempo. Esse sexo antes do período de 18 anos, é minha internet que tá ruim, gente? Tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo. A tua imagem que tá ficando um pouquinho travada, mas eu tô ouvindo. Pessoal, vocês que estão aí assistindo, tá legal aí? Falem como é que está aí. Pra mim tá Deixa eu de sair boa. aqui de onde eu estou, deixa eu ir para outro lugar, ficar do lado do mundo. Pronto. Aí, como eu estava falando, essa questão da educação sexual, esse desejo pelo sexo antes do tempo, é decorrente a uma falta de atenção, uma falta de acolhimento interno, ou seja, mãe e pai. Se eu não tenho atenção, carinho dos meus pais em casa, eu vou buscar fora. Aí, por isso que Uhum. o sexo antes dos 15, 18 anos. Tem pessoas que acabam tendo sexo com 21 anos. Hoje a gente vê com 12, 10 anos, 7 anos. Gente, como é que 7 anos a pessoa está fazendo sexo? Algo que o órgão genital ainda está em formação,
como é que você vai introduzir um pênis de 16, 17 centímetros? Porque normalmente essas menininhas novas, 13 anos, não vai pegar um da mesma idade. Sim. Ah, o áudio tá bacana, tá me ouvindo agora? Tô ouvindo, tô ouvindo. Jô que falou, Jô, tô ouvindo. A imagem deu uma travada, mas voltou. Agora a imagem tá legal. Eu vim pro lado do modem. É. Deixa eu ver. Eu tenho um. Tu concluiu? Que eu tenho outra pergunta aqui. Pode perguntar. Bom, o que é que você acha, já que a gente está falando sobre essa falta de informação, né? O que é que você acha da indústria pornô? Porque a maioria dos jovens se forma sexualmente através de filmes pornô, né? Qual a sua opinião sobre a indústria pornô? Caramba, é uma pergunta complicada, porque é uma área que cresce a cada dia, né? A arte cinematográfica pornográfica. Porque as pessoas estão carentes, estão frustradas em seus casamentos, em seus relacionamentos, seja homo ou heterossexual, e aí acabam indo para um vídeo porque acha que aquele vídeo ali, aquele sexo é prazeroso, tá gostoso, tá maravilhoso, mas não é bem assim. Ali é uma técnica, ali é uma estrutura que está sendo feita para poder satisfazer quem está assistindo. Mas muitas das vezes aquele ator ali ou aquela atriz está sentindo dor, está sentindo incômodo, mas pela questão financeira, né, pela questão da fama, acaba se submetendo isso. Aí como é que eu Uhum, a questão da parte do cinema para a realidade nossa? É que as mulheres acabam fingindo que estão gostando do sexo para satisfazer o seu parceiro ou parceira, sim. né? Então, assim, eu particularmente abomino a questão de visualizar os vídeos. Ah, não, quer dizer que você não assiste? Gente, eu gosto de assistir os vídeos porque, assim, como eu trabalho muito com posturologia, então eu fico muito preocupado com algumas posições que as pacientes, os pacientes apresentam no consultório. Eu fiz uma posição aqui, chega com uma lombalgia terrível, uma compressão do ciático. Uhum. Aí eu falo assim, e como foi a noite de sexo anterior? Aí eu fiz essa posição, essa e essa. E como é que você fez essa posição tão louca? Aí eu vi um vídeo Duvido. e quis reproduzir em casa, né? Então, Uhum. eu acabo falando com os pacientes e com amigos, em rodas de bate-papo e tudo mais, a seguinte forma: vocês querem assistir? Assistam. Com uma inspiração de ver uma posição diferente. Poxa, eu quero inovar no meu relacionamento, eu quero inovar no meu namoro, eu quero fazer uma coisa diferente hoje para minha namorada, para o meu namorado. Vá lá, assista, veja uma posição que você nunca fez, sai daquela coisinha de mamãe e papai, de ladinho, né? Mas assim, não fique focado somente naquela do vídeo, né? De bater, Uhum. masturbar vendo aquele vídeo, de estar se imaginando naquele lugar e tentando perceber, não é bacana fazer isso, porque você acaba se frustrando, porque você vai criar um desejo, tipo assim, a primeira pessoa que eu for transar, eu vou fazer o que eu vi no vídeo pornô. E aí chega lá, Uhum. mais vergonhosa, ou aquela pessoa que não tem muita experiência, ou que tem muita experiência, mas não gosta desse tipo, e isso acaba frustrando. Aí é onde eu entro, como eu falei no início da live, essa questão das disfunções sexuais. Essas frustrações acabam gerando alterações psicossomáticas, né? Vocês vão falar muito sobre essa questão, vocês vão falar muito, porque são alterações emocionais que alteram o físico, o funcional, e alterações físicas que alteram o funcional. Então, se eu não fiz um sexo bacana, se não foi bom à noite, isso vai alterar, com certeza, o meu desempenho sexual e também corporal. Porque a parte genitália, a parte sexual, é extremamente importante. Porque se você não faz um sexo bacana, você não libera hormônio, você fica estressado, você fica nervoso, porque você gerou uma dependência sexual, né? Porém, quando se tem o autoconhecimento corporal, você não permite que aconteça isso, porque você sabe se satisfazer sem precisar do outro. O que eu falo sempre, só para você falar também, é que é o seguinte: quando você se conhece, você não espera do outro. Você vai ser sempre 100%. Eu sou completo. Vai vir outra pessoa para me complementar e não me completar. Até porque se não for Sim. para mim, vai embora, minha filha. Vai embora, meu filho. Não quero. Tem que ser assim. Mas isso precisa de uma autoavaliação, um autoconhecimento
do seu corpo, da sua personalidade e de quem você é e de quem você era. Fazer sempre essa análise, né? Recomendo muito as pessoas fazerem terapia. Porque terapia é algo incrível. Você fala assim, mas eu não sou doido. Não, gente, não é para doido. É você trazer o Uhum. que você passou na sua infância, na sua juventude, e aquele profissional que é habilitado falar sobre isso. Arrasou. Seguinte, tem um comentário aqui de Josenil, da Jo, beijo. Falou que, além disso, muitos filmes retratam que só o prazer do homem importa. Né? Que muitas mulheres têm resistência em assistir os filmes pornô porque os homens foram educados através dos filmes pornô. Aí vê aquilo ali, acha que o sexo é aquilo, né? A violência sexual, como você falou, que muitas atrizes são violentadas para gravar aqueles filmes. E aí quer reproduzir aquilo, acha que o sexo é aquilo ali, que geralmente o sexo do filme pornô só tem a penetração, não tem questão de afetividade, não tem o que as pessoas chamam de. Carlota tá aqui, ó, faça terapia. Exatamente. Não tem preliminares, não tem nada, né, no filme. Chega do. Tem uma introduçãozinha maluca, corta, já tá lá um close, só nos órgãos genitais e pronto. Então tem muita gente que foi educado para achar que sexo é isso. E aí acaba violentando outras pessoas. E muitas meninas aí, falando do início da vida sexual em relação a pessoas heterossexuais, até porque não é o meu lugar de fala, né? De falar de outras vivências. Mas geralmente esse início da vida sexual, quando, como você falou, né? Por exemplo, uma menina mais nova com um cara mais velho. Você acaba acreditando que aquilo ali é o sexo. Muitas mulheres têm um casamento aí há anos e nunca gozaram, nunca se sentiram felizes durante o sexo, porque não sabe, não se conhece, não entende direito o que é, né, o sexo. Então, eu acredito até que tem relação com é, relacionamentos abusivos, por exemplo, né? Porque a pessoa acha que não vai se sentir bem com outra pessoa e fica dependente emocionalmente também daquela pessoa ali, que a violência não é só física, né? É psicológica também. E eu, particularmente, acho que a indústria pornô tem uma contribuição negativa nesse sentido, porque junta com a lacuna, né, da família, da escola, da saúde, não falar sobre isso como deveria. E aí entra o filme pornô, porque se você não está conversando sobre isso na escola, se você não tem essa assistência no posto de saúde, você não tem essa assistência em casa, você vai ver vídeo e você vai acabar se formando dessa maneira, né? E isso É, é a pior parte. Tá. Sim, exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, que é o seguinte. Ah, que você até já começou a falar. Quais são os benefícios que o sexo pode trazer para o nosso corpo? Ah, minha filha, são vários. O primeiro é a questão da liberação dos hormônios. Nós temos vários hormônios e que eles trabalham em conjunto. Endorfina, morfina, né, serotonina. E mais assim, principalmente a questão da nutrição tecidual. Por quê? Quando há essa conexão corporal, existe uma troca de energia. Aí, como eu sempre falo, não façam sexo com qualquer pessoa. Porque essa conexão de dois corpos, essa troca energética, pode ser positiva ou pode ser negativa. Quantas vezes vocês não fizeram sexo com uma pessoa, seja homem ou seja mulher, não vou colocar um público específico, mas generalizar, e no outro dia, outra final do curso, poxa, que sensação estranha, que dor na lombar, que dor na coluna, que dor nas pernas, porque Não aquela bateu. pessoa que sexo tem uma energia pesada, Uhum. né? Tem uma energia que não vale a pena. Então, assim, essa questão Oi, travou, voltou. travou. Então, assim, essa questão do sexo é extremamente importante para a nutrição tecidual, para a questão dos hormônios serem reorganizados, desculpa, principalmente para a questão hormonal, tanto homem quanto mulher. Porque quando você tem uma continuidade sexual, por exemplo, iniciou a atividade sexual, seu corpo não vai se contentar mais com a masturbação, por exemplo. É necessário essa troca, Uhum. porque não é apenas a penetração, gente. Tem toda uma conexão, aquele carinho, aquele afeto, aquela preliminar. E isso vai muito para um ato sexual. Então, tudo isso melhora. Fora que você ativa o sistema nervoso, né? Tanto simpático,
que é aquela questão da fuga que você quer fazer, quer galopar, quer fazer, quer ficar de lado, quer ficar de quatro, quer fazer todas as posições, quanto o parasimpático, que é quando você atinge o platô e a resolução, né, que é, no caso, o orgasmo, e aí você relaxa todo o seu corpo. Então, assim, é uma bomba de sentimentos, de explosões fisiológicas, tudo causadas pela questão sexual. Arrasou, maravilha. Eu vou todo mundo muito bem informado aqui. Já sigam o Luan, gente, para mais informações, viu? Ele falou que recebe mensagem aí no direct. Manda mensagem para ele Pode também, perguntando. Ó, Edna colocou aqui. Live bacana, parabéns, obrigada. Milena, live excelente, parabéns. Valeu. Tenho outra pergunta aqui. Também, ó, parece que a gente combinou aqui a sequência das perguntas. Você estava falando de energia e tal. Existe uma resistência muito grande dos homens em usar a camisinha. Tem alguma explicação física, corporal, não sei, para isso? Ou é cultural? acostumada com a camisinha de posto, né? E a camisinha de posto é uma camisinha muito seca. Então, quando se toca na glande, ou seja, na cabeça do pênis, incomoda um pouco. Mas existem Hum, outras camisinhas que são lubrificadas. Então, essa sim, questão do homem de fazer sem camisinha, porque primeiro que o prazer é maior, porque essa conexão músculo, pênis e vagina, músculo, é outra questão, porque ele sente muito mais a pulsação vaginal ou o anal também, sim, mesma coisa, tá? E mais quando você tem uma camisinha, você inibe essa sensação, né, de contração, porque existe uma capa ali protegendo. Então, é justamente essa questão do atrito da camisinha com a glande, que muitas pessoas podem ter uma sensibilidade maior na cabeça do pênis, que é a glande, e outros não tem nada. Mas esse toque incomoda um pouco. tá certo. Mas isso não é justificativa para transar sem camisinha, não é isso? Não, é justificativa porque tem várias marcas aí. Tem a Jontex, tem a Ola, né? E por aí vai. Muito bacana, é só Uhum. buscar. E outra coisa que incomoda muito, que eu esqueci, é a questão do tamanho. Gente, camisinha tem vários tamanhos. Tem lubrificada, tem com cheiro, tem comestível. Então não tem por que não usar camisinha. Lembrem aí que nós estamos vivendo na pandemia, né? E as doenças sexuais continuam acontecendo, né? Então, Sim. ter esse cuidado para que vocês não se machuquem futuramente e se sintam frustrados por pegar uma doença sem poder ter cuidado. O sexo com camisinha é o mesmo sem camisinha. Mas se você tem um parceiro Uhum. que você confia integralmente, você faça sexo sem camisinha. Mas se você tem dúvida, não faça. Porque as pessoas mentem, tanto homens quanto mulheres. Então, vá fazer o sexo, bota a camisinha, mamãe. Bota a camisinha, papai, e vai pra frente. Porque senão vem doença por aí. Ou então um bebê. Pois é, os bebês da quarentena. Seguinte, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir mandando aqui que a gente para aqui e lê os comentários de vocês. Voltou? Voltei. Tem uma pergunta aqui que é a seguinte: você concorda com a ideia de que sexo tem a ver com saúde, educação e conhecimento sobre nossos corpos? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Primeiro porque a educação. Se você tem uma educação básica de você saber respeitar o limite, respeitar o outro, já é importante, né? Quando você tem Uhum. autoconhecimento corporal, você vai dizer, a pessoa vai querer fazer um oral em você, você não gosta desse posicionamento, você vai tirar essa pessoa e vai colocar onde você sente prazer. Se você não gosta que a pessoa lhe pegue de um jeito diferente, você vai conduzir aquela pessoa a fazer. Isso é autoconhecimento, e isso é educação. Assim eu consigo ter um sexo bacana, porque eu tive uma educação, eu sei respeitar o limite da pessoa. Normalmente um sexo só é gostoso quando se tem um diálogo antes. Porque você vai perceber como é aquela pessoa. Ah, eu marquei pelo aplicativo, vai conversar, nem que seja 5 minutos, converse com aquela pessoa. E aí, tudo bom? Faz o que da vida? Porque essa interação estimula o nosso sistema nervoso autônomo, que vai dizer, relaxa, é confiável. Mesmo se só aquele rolo ali, se fazer um sexo, não vai ter nada depois. Mas esse Uhum. inicial, 1, 2 minutos, é extremamente importante para que você relaxe, sinta confiança no parceiro ou na parceira e faça um sexo maravilhoso. De duração. Ah, outra coisa, gente.
Homem que fala assim, gozei em 5 minutos é porque estava muito gostoso. Não, não é porque estava muito gostoso. É porque existe ali uma disfunção sexual, seja uma ejaculação precoce, seja um déficit de contratividade, algo assim. Não é normal o homem ejacular em 5 minutos. Um sexo tem que acontecer de 15, 20, 30 minutos até 1 hora ou mais. Então tem que ter esse cuidado aí de quando vê algo diferente na parte sexual, já se alertar e procurar um profissional. Isso aí. Seguinte, e qual a sua opinião sobre esse aumento de ISTs entre jovens e adolescentes? É a falta de educação dos pais. Para mim não tem outra resposta a não ser isso. A questão de atenção. O que eu não tenho em casa, eu levo esse dilema. O que eu não tenho em casa, eu tenho fora, né? Eu saí de casa com 17 anos para poder fazer faculdade, né? Eu passei em medicina em Buenos Aires, meus pais não deixaram, porque eu era de menor. Passei em 7 faculdades pelo Brasil, meus pais também não deixaram, porque educação. Tem que ter limite, as pessoas têm que ter limite. Então, eu vim morar em Feira de Santana, dos 17 anos, morei sozinho, até hoje, graças a Deus. E essa questão de doença é justamente porque as pessoas não têm limites. Ah, eu vou fazer porque eu quero fazer, acabou. Não, não é assim que funciona. Não é assim que a carruagem anda. É necessário ter uma pausa, é necessário ter um entendimento de uma consequência. Os jovens de hoje não estão preocupados com a consequência. Antigamente, existia uma consequência. Tipo assim, olha, se fizer antes do casamento, vai engravidar e vai ter que casar obrigado. Então, hoje não tem isso. As mães viram que solteiras, ou abortam, ou acabam criando sem pai, né? Ou acabam forçando um casamento e que quando nasce um filho tem que terminar porque eles não se bateram, não houve química, foi apenas um sexo. Mas se tivesse seguido a orientação da família, do pai, da mãe chegar e dizer assim, filha, não é que você não deva fazer sexo, mas faça com camisinha, escolha um cara Sim, bacana, né? Porque assim, infelizmente, hoje nós não temos como impedir o sexo. Se a pessoa querer fazer sexo, vai querer fazer porque é algo fisiológico. Hoje, a genética humana está sendo muito estudada porque como é que a pessoa com 15 anos já está com os hormônios lá em cima, já está com mama enormes, né? A questão dos pelos pubianos, toda essa questão fisiológica é exacerbada. Então tem que ter esse cuidado. Então é só orientação, é só falar, é só ouvir. Não tem coisa melhor que sentar e dizer assim, olha, pode fazer sexo com cuidado, use camisinha, escolha um parceiro ou a parceira correta, não faça com qualquer pessoa. Pronto, aquilo ali você já ganhou o seu filho, você já ganhou o seu neto, o amigo, o que for, porque você ouviu, você orientou, você não bloqueou, epa, faça sexo, não, não, você orientou, sim. né? Então é diferente esse posicionamento. É isso aí. Então, famílias, conversem com seus filhos, filhas, enfim, conversem entre si, né? Vamos quebrar esse tabu Muito. e orientar, né? As meninas também, porque eu percebo que há muita a orientação mais para os meninos. Às vezes nem é a orientação, né? Mas há uma liberdade para se falar mais sobre sexo para os meninos héteros. Então, vamos orientar, vamos conversar com as meninas héteros, com as meninas lésbicas, com os meninos homossexuais, enfim, né? Vamos quebrar esse tabu aí, porque vou fazer aqui a última pergunta para encerrar aqui nossa live. A gente tem alguns minutinhos para encerrar, mas acho que a gente deve encerrar fazendo essa pergunta, Luan. Educação sexual importa? Muito. Desde a infância, a juventude, a adolescência, a maturidade. Muitas pessoas pensam assim, fiquei adulta, tenho 20, 23, 30, 40 anos, já sei tudo. Não, não sabe. O Uhum, conhecimento é diário, o conhecimento tem que ser contínuo, né? Até porque a cada dia surge algo novo, surge algo diferente, são novos aprendizados, são novos ensinamentos, são novas tecnologias. Então, precisamos estar sempre atenados a isso. Até porque você vai ser pai, você vai ser avô, você vai ser avó, você vai ser tio. Então, tudo isso você precisa estar preparado para saber uhum. lidar com essa situação. Então, importa desde casa. Então, a partir de hoje, quem estiver na live aí, já começa a orientar seus filhos, seus netos a fazer o correto. Isso aí. E também aproveitando, né? Temos que aproveitar isso, já que estamos no perfil da articulação jovem. Então, juventude, vamos nos articular.
período aí, ano eleitoral, então, pessoas que são pré-candidatos e pré-candidatas, vamos pensar em aplicar, né, investir o dinheiro da educação, da saúde, em educação sexual também, né, pensar em palestras, rodas de conversa com a galera do SUS, porque o SUS é massa, vamos defender o SUS, Vamos né, defender o para que a SUS. gente tenha essas campanhas. Isso. Que a gente tem essas campanhas em postos de saúde que levem para as escolas. Vamos quebrar o tabu. Escola é um ambiente social, então a gente precisa falar sobre esses assuntos também nas escolas, certo? Para que as pessoas se sintam acolhidas, para que evite, por exemplo, de ser abusada sexualmente ou consiga fazer uma denúncia, entenda seu corpo, né? E também que a gente respeite o corpo do outro, da outra, né? Entenda os limites, como é importante ter essa troca. Como o Luan falou, o sexo é uma troca energética também. Então é muito importante a gente ter consciência disso tudo e que a gente leve isso claro, adaptando a cada fase da vida, né? Para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para os adultos, enfim. É um assunto que a gente, infelizmente, ainda 2020 ainda é tabu, né? Sexo. Então, precisamos falar sobre sexo, precisamos educar, né, as pessoas para a gente falar sobre isso, evitar problemas, né? Situações de violência, ou uma gravidez indesejada, ou uma IST, enfim. Mais uma vez, é muito importante que a gente tenha educação sexual, que a gente fale sobre isso sem os tabus que a sociedade impõe a gente. Exatamente. Luan, muito obrigada por ter aceitado Eu que participar. agradeço. A gente estava na expectativa dessa live. Qualquer coisa, falar para Juninho, mandar mensagem para você de novo, se tiver alguma demanda da galera aí de falar sobre algum assunto específico. Quem Pode estiver mandar. assistindo a live, já segue Luan no Instagram, se quiser, pode mandar mensagem para ele também no Não direct. repara as loucuras no Instagram, tá? Os posts, os stories, mas tudo bem. Essa live vai ficar salva, né, para vocês assistirem depois, compartilharem, enfim. Falem para os amigos, amigas de vocês que não assistiram, que aqui tem muita informação importante. No Instagram de Luan também. A Articulação Jovem agradece mais uma vez, Luan, sua Eu participação. agradeço. A quem assistiu, a quem mandou mensagem, a quem participou. E até a nossa próxima live. Até. Valeu. Beijo, gente. Fica com Deus. Beijo. Tchau.